Acredito que estamos diante de uma tecnologia perdida, erradicada da memória humana pelo apocalipse que ocorreu há 12.800 anos. O deserto do Saara é um oceano interminável de areia que guarda seus segredos há milênios, um lugar de lendas, onde impérios floresceram e histórias misteriosas ecoam ao vento. Mas quais segredos o Saara esconde há tanto tempo? Conheça agora 20 dos segredos mais surpreendentes enterrados sob suas areias. Dunas que cantam. Uma das características mais fascinantes do Saara são suas imensas dunas de areia, especialmente belas ao entardecer, quando combinadas com as cores quentes do sol poente, um espetáculo favorito entre os visitantes. Esse estranho fenômeno já foi descrito por Marco Polo em suas crônicas. Ao atravessar os desertos próximos à cidade de Lop, na região do Gobi, Polo relatou experiências quase sobrenaturais. Acreditava que o deserto era habitado por espíritos e demônios, cujas vozes ecoavam pela noite, desviando viajantes dos caminhos seguros, e que esses sons espectrais podiam ser ouvidos até durante o dia, lembrando melodias de instrumentos musicais. De fato, as dunas do Saara produzem sons que se assemelham a músicas, mas não há nada de sobrenatural nisso. Em diversas partes do mundo, certas dunas são conhecidas por cantarolar, roncar e até vibrar. Cientistas estudam esse fenômeno há anos, buscando desvendar o mistério por trás dessas harmonias do deserto. Fortalezas perdidas. Arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária no Saara. Verdadeiros castelos de areia, que oferecem um vislumbre de uma civilização há muito desaparecida. Por meio de imagens de satélite, pesquisadores identificaram mais de 100 de assentamentos fortificados pertencentes ao misterioso povo Garamantes, no sudoeste da Lídia. Essas comunidades, datadas aproximadamente de 81 a 500 d.C., integravam uma sociedade avançada que prosperou na região entre os séculos 2 a.C. e 7 d.C. A descoberta foi possível graças à análise de imagens de satélite de alta resolução da indústria petrolífera e de fotografias aéreas de 2011. Amostras de cerâmica dos Garamantes confirmaram a existência das fortalezas. As pesquisas foram interrompidas abruptamente pelo início da Guerra Civil, que pôs fim aos 42 anos de governo de Muammar Gaddafi, e limitações financeiras ainda impedem um estudo mais aprofundado. Baleia que caminhava. Na imensidão do deserto do Saara, existe um lugar notável chamado Wadi al-Hitan, que significa Vale das Baleias. Como o nome indica, o local é famoso pela abundância de fósseis de baleias encontrados ao longo dos anos, tantos que Wadi al-Hitan foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. O que torna o lugar verdadeiramente extraordinário são os esqueletos completos descobertos ali, que revelam que, milhões de anos atrás, as baleias eram capazes de caminhar em terra firme, uma revelação que transforma tudo o que sabíamos sobre sua evolução. Alguns desses fósseis foram encontrados com o estômago intacto, uma descoberta raríssima na paleontologia. Por muito tempo, cientistas se perguntaram como as baleias chegaram à forma atual. Esses fósseis finalmente fornecem as peças que faltavam para compreender essa jornada evolutiva. Alguns desses fósseis foram encontrados com o estômago intacto, uma descoberta raríssima na paleontologia. Por muito tempo, cientistas se perguntaram como as baleias chegaram à forma atual. Esses fósseis finalmente fornecem as peças que faltavam para compreender essa jornada evolutiva. O megalago pré-histórico. Sob as areias do Saara, cientistas encontraram evidências de um lago monumental formado há cerca de 250 mil anos. Ele surgiu quando o rio Nilo transbordou por uma passagem baixa próxima a Wadi Tushka, gerando uma inundação que se espalhou pelo leste do Saara. Em seu auge, o lago cobria uma área de mais de 108 mil quilômetros quadrados.
A descoberta foi acidental. Pesquisadores analisavam imagens de radar do Egito obtidas pela missão de topografia por radar do ônibus espacial quando encontraram os vestígios do lago. Com base nos dados de radar, sedimentos transportados pelo vento, camadas formadas por água corrente e o substrato rochoso sobre as areias, os cientistas reconstruíram o perfil desse antigo lago. O clima extremamente seco do Egito permitiu que o radar revelasse características subsuperficiais com clareza surpreendente. Para além desse lago imenso, os pesquisadores identificaram um segundo lago menor, situado a uma elevação de 190 metros, com área de aproximadamente 48 mil quilômetros quadrados. Essas descobertas reforçam as evidências de que numerosos lagos existiram no norte da África durante o Pleistoceno inferior e médio, possivelmente influenciando as rotas de migração dos primeiros humanos. Gostando do vídeo, deixe sua opinião nos comentários para que possamos sempre melhorar. Suas sugestões são muito importantes para nosso canal. Continue assistindo. O Sopro do Deserto. Essa imponente obra de arte, conhecida como Desert Breath, apresenta elaborados padrões geométricos esculpidos diretamente no chão do deserto. Pode parecer algo extraterrestre, mas é criação de um grupo de talentosos artistas. O que torna a obra ainda mais fascinante é seu caráter dinâmico. Projetada para evoluir com o tempo, os padrões se deslocam e se transformam à medida que os ventos atravessam a instalação, criando um jogo hipnótico de formas e sombras. Desert Breath foi criada pelo grupo DAST, uma colaboração entre artistas e arquitetos que buscavam fundir arte e natureza. O resultado é uma obra que convida à contemplação, embora seu significado permaneça envolto em mistério. Alguns acreditam que ela simboliza o ciclo da vida, da terra e do renascimento. Outros a enxergam como uma metáfora de nossa conexão com a natureza e com as paisagens em constante mutação que moldam nossa existência. Arte rupestre antiga. Encravado no coração do Saara, esse sítio abriga mais de 15 mil desenhos e gravuras rupestres cuidadosamente elaborados que oferecem uma janela para um mundo longínquo e registram a relação entre os seres humanos e seu ambiente, desde aproximadamente 6.000 a.C. até os primeiros séculos da era atual. Essas obras não são meras decorações, são registros históricos gravados em pedra, preservando a memória de uma época em que o Saara era uma terra fértil, repleta de vida. As representações detalhadas incluem animais como elefantes, girafas e crocodilos, espécies impensáveis no Saara atual, comprovando transformações climáticas profundas que converteram a região de um paraíso verde no vasto deserto de hoje. Os desenhos também revelam atividades humanas complexas, desde cenas de caça até ilustrações de animais domesticados como o gado, oferecendo pistas sobre a transição de um modo de vida nômade para formas mais sedentárias de organização social. O cemitério mais antigo da Idade da Pedra. Enquanto buscavam ossos de dinossauros no Saara, cientistas depararam com uma descoberta surpreendente: um vasto cemitério com cerca de 200 túmulos. Esses sepultamentos continham restos de pessoas que viveram na região há até 10.000 anos, quando o Saara era verde e fértil. Trata-se do maior cemitério desse tipo já encontrado, e os pesquisadores dedicaram 2 anos adicionais ao estudo meticuloso do local, descobrindo fragmentos de cerâmica, anzóis de pesca, ferramentas de pedra, flechas esculpidas em ossos de animais e outros artefatos fascinantes. A região foi habitada por 2 culturas distintas, os Gobero e os Tenerianos. Os Gobero, também conhecidos como citanos, eram altos e robustos e habitaram o local entre 10.000 e 8.000 anos atrás. Após uma seca que durou 1.000 anos e tornou a terra árida, os Tenerianos se instalaram na região, permanecendo até cerca de 5.000. 000 anos atrás. Menores fisicamente e com cerâmica de padrões distintos, os tenerianos surpreendem também pela forma incomum como enterravam seus mortos.
Um adulto teneriano foi sepultado com o crânio apoiado sobre um fragmento de vasilha de argila, enquanto o outro foi enterrado em posição sentada. O avião da Segunda Guerra Mundial. Décadas após o fim das batalhas na campanha norte-africana, uma descoberta no deserto egípcio reacendeu o interesse de historiadores e da mídia. Em maio de 2012, um funcionário de uma empresa petrolífera polonesa encontrou os destroços de um Curtiss P-40 Kitty-Hawk, uma robusta aeronave americana que provavelmente serviu à Força Aérea Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Esse avião, parte do programa de empréstimo e arrendamento dos Estados Unidos, estava desaparecido desde 28 de junho de 1942, quando seu piloto, o sargento Dennis Coppin, foi obrigado a realizar um pouso de emergência no Saara. Na primavera e no verão de 1942, o exército Panzer do marechal de campo alemão Erwin Rommel pressionava implacavelmente as forças britânicas e da Commonwealth pelo deserto em direção à fronteira egípcia. Na primavera e no verão de 1942, o exército Panzer do marechal de campo alemão Erwin Rommel pressionava implacavelmente as forças britânicas e da Commonwealth pelo deserto em direção à fronteira egípcia. No final do verão, sob o comando do general Bernard L. Montgomery, os britânicos se reorganizavam para um contra-ataque que culminaria na Batalha de El Alamein, uma vitória decisiva dos aliados e ponto de virada na guerra contra a Alemanha nazista. Segundo o historiador militar Andy Saunders, Coppin, então com 24 anos, provavelmente se perdeu e voou na direção errada, mesmo após tentativas de outro piloto da RAF de redirecioná-lo. Ao esgotar o combustível, realizou um pouso forçado que danificou gravemente a aeronave, arrancando a hélice e o nariz e destruindo o trem de pouso. Surpreendentemente, a cabine foi encontrada com danos internos mínimos, instrumentos intactos e estrutura preservada, sugerindo que Coppin teria sobrevivido ao impacto. As pirâmides de Meroe. Esse vasto deserto se estende por vários países que já abrigaram pirâmides. Entre as mais notáveis estão as pirâmides de Meroe, localizadas no Sudão, que impressionaram o mundo ao serem reveladas, com alguns estudiosos as classificando entre as mais magníficas já descobertas. Ao contrário do que muitos pensam, essas pirâmides não foram construídas pelos egípcios, mas pelo reino de Kush, um poderoso e próspero império de sua época. Erguidas em granito e arenito no estilo nubiano característico, as pirâmides de Meroe têm bases menores e encostas mais íngremes do que as de Gizé, atingindo entre 6 e 30 metros de altura. As areias do deserto contribuíram para sua notável preservação ao longo dos séculos. Atualmente, são uma das principais atrações turísticas do Sudão. Por muito tempo, apenas os habitantes locais conheciam sua localização exata, até que arqueólogos conseguiram escavá-las, um feito de grande importância histórica. Van Anamus. O Van Anamus, no deserto do Saara, é um dos lugares mais misteriosos da Terra. Trata-se de um campo vulcânico na Líbia, notável por suas características únicas e cativantes. Imagine um oásis dentro de uma cratera vulcânica. É exatamente o que é. Esse campo vulcânico tem cerca de 4 quilômetros de largura e é circundado por uma espessa camada de cinzas negras que se estende por 10 a 20 quilômetros ao redor, criando um contraste marcante com o amarelo do deserto ao redor. O nome Van Anamus significa cratera dos mosquitos, e não é por acaso. Os lagos internos são um habitat fértil para esses insetos, que persistem mesmo no coração do deserto. Ainda assim, há um lado positivo. Os lagos oferecem água fresca potável, ao contrário dos lagos salgados vizinhos, tornando o local um ponto essencial para antigas caravanas. As imagens do local são de tirar o fôlego, e quem se aventurar por ali, apesar do calor intenso e dos mosquitos, terá uma experiência verdadeiramente inesquecível. Criaturas marinhas gigantescas. O Saara nem sempre foi a paisagem árida que conhecemos. Um dia, abrigou criaturas marinhas de proporções impressionantes. O mar que cobria essa região tinha cerca de 50 metros de profundidade e se estendia por mais de 3.000 quilômetros quadrados.
Nessas águas habitavam bagres de até 1 metro de comprimento, cobras marinhas de impressionantes 12,3 metros e um tipo de peixe ósseo conhecido como Osteictis, que chegava a 1,2 metros. Cientistas acreditam que essas criaturas desenvolveram gigantismo ao longo do tempo, um fenômeno amplamente discutido pelos biólogos evolucionistas. Segundo a teoria do gigantismo insular, espécies em ambientes isolados tendem a crescer muito mais do que seus parentes continentais, favorecidas pela abundância de recursos e pela menor pressão de predadores. O Machimossauro rex. Em meio à imensidão do Saara, uma descoberta extraordinária abalou a comunidade científica. Arqueólogos que exploravam as regiões desérticas da Tunísia encontraram, por acaso, os restos fossilizados de um gigantesco crocodilo marinho até então desconhecido. Uma descoberta que exigiu uma revisão significativa de nossa compreensão da vida pré-histórica. Esse ser colossal, batizado de Machimossauro rex, media mais de 9 metros de comprimento e pesava aproximadamente 3 toneladas, sendo comparado por especialistas da Universidade de Bolonha ao tamanho de um ônibus. Em seu apogeu, dominava as águas com autoridade absoluta. O local do fóssil pode ter sido uma lagoa conectada a um vasto oceano. Ao seu redor, pesquisadores encontraram ainda restos de peixes e tartarugas ainda não totalmente identificados. Como predador temível, o Machimossauro rex provavelmente utilizava táticas de emboscada ou se aproveitava de carcaças para se alimentar, assegurando sua dominância nas águas que habitava. A civilização perdida. Cientistas descobriram recentemente evidências convincentes de uma civilização perdida em uma área remota do Saara líbio. Por meio de imagens de satélite, pesquisadores identificaram mais de 100 fazendas e aldeias fortificadas, com estruturas semelhantes a castelos e cidades movimentadas, a maioria datada entre 1 e 500 d.C. Essas impressionantes comunidades foram construídas pelos Garamantes, uma civilização antiga muito mais sofisticada e historicamente relevante do que se acreditava. Ao contrário dos relatos romanos, que os descreviam como viajantes bárbaros e fomentadores de conflitos nas fronteiras do Império Romano, essa descoberta apresenta um quadro completamente diferente. Os Garamantes eram de fato altamente desenvolvidos, com uma rica cultura que desafia nossa compreensão da história antiga. Ao contrário dos relatos romanos, que os descreviam como viajantes bárbaros e fomentadores de conflitos nas fronteiras do Império Romano, essa descoberta apresenta um quadro completamente diferente. Os Garamantes eram, de fato, altamente desenvolvidos, com uma rica cultura que desafia nossa compreensão da história antiga. Os pesquisadores encontraram os restos de um grandioso complexo, com paredes que ainda atingem até 4 metros de altura, além de evidências de residências, cemitérios, campos agrícolas organizados, poços e sofisticados sistemas de irrigação, indicativos claros de uma sociedade próspera e bem estruturada. Fósseis de dinossauros. Durante o período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos, essa paisagem era completamente diferente do deserto árido que conhecemos hoje. Era um ambiente rico, repleto de rios, zonas úmidas e vegetação densa, um habitat ideal para uma grande variedade de criaturas imponentes. Entre as mais formidáveis estava um dinossauro predador pertencente à família dos terópodes, conhecida por sua compleição robusta, dentes afiados e braços curtos e musculosos. Ao contrário do famoso Tiranossauro Rex, esse dinossauro apresentava um crânio compacto adornado com cristas e chifres, conferindo-lhe uma aparência ameaçadora condizente com sua natureza predatória. A descoberta de seus fósseis no Saara foi revolucionária. Indicou que a região já abrigou um ecossistema capaz de sustentar grandes carnívoros. Os ossos encontrados estavam notavelmente preservados, permitindo aos cientistas reconstruir a aparência do animal e compreender melhor seu papel na cadeia alimentar. As análises também sugerem que esse dinossauro não era um predador solitário, mas provavelmente uma das espécies dominantes de seu ambiente, com pernas poderosas que o tornavam um caçador ágil e eficiente.
O Homem de Ferro do Saara. Em 1993, um homem fez algo verdadeiramente extraordinário. Sobreviveu às condições extremas do Saara. Seu nome era Émile Larrey, um aventureiro francês que decidiu explorar o Marrocos em seu velho Citroën 2CV. A viagem tomou um rumo inesperado quando forças marroquinas o interceptaram próximo a Tantan, alertando-o sobre a instabilidade civil na região. Larrey, contudo, não era do tipo que recuava facilmente, e a decisão de prosseguir culminou em um acidente que o deixou preso em um dos ambientes mais hostis do planeta. Em vez de sucumbir ao desespero, ele demonstrou uma resiliência e criatividade admiráveis. Sem oficina, ferramentas adequadas ou ajuda externa, concebeu um plano ousado: transformar o carro destruído em uma motocicleta improvisada. Usando a carroceria como abrigo temporário, reaproveitou as peças restantes, modificou o chassi, reposicionou as rodas e instalou o motor e a caixa de câmbio no centro da estrutura. Após inúmeros desafios, completou sua criação, uma motocicleta artesanal construída exclusivamente com os restos do automóvel. Com ela, cruzou o Saara, uma proeza que poucos sequer ousariam imaginar. O meteorito mais antigo que a Terra. Há alguns anos, um meteorito caiu na vastidão do deserto do Saara, despertando intensa curiosidade científica. O exemplar foi encontrado perto de Bir Bentakul, no sul da Argélia, dentro do Erg Sheikh, e batizado de Erg Sheikh 002, ou EC002. Após anos de estudo rigoroso, os cientistas determinaram que essa rocha tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, datando de antes mesmo da formação do nosso sistema solar. Trata-se de uma relíquia de uma era remota, e os especialistas acreditam que seu planeta de origem pode ter sido destruído ou absorvido por corpos maiores durante a migração planetária. Ainda assim, o EC002 sobreviveu, oferecendo um raro vislumbre dos primórdios do universo. Esse meteorito é um fragmento de um protoplaneta, um grande corpo de matéria que orbitava o Sol ou outra estrela nos primeiros estágios da formação planetária. Trata-se de uma relíquia de uma era remota, e os especialistas acreditam que seu planeta de origem pode ter sido destruído ou absorvido por corpos maiores durante a migração planetária. Ainda assim, o EC002 sobreviveu, oferecendo um raro vislumbre dos primórdios do universo. Esse meteorito é um fragmento de um protoplaneta, um grande corpo de matéria que orbitava o Sol ou outra estrela nos primeiros estágios da formação planetária. Sua superfície é rugosa, adornada com cristais verdes, e originou-se de magma, classificando-o como uma rocha ígnea. Segundo os cientistas, o magma que o formou atingiu temperaturas de 1.220 graus Celsius e levou cerca de 100 mil anos para esfriar. Um mistério persiste. Enquanto outros corpos da mesma época se desintegraram ou evoluíram até se tornarem planetas, o EC002 resistiu ao tempo e ao espaço, tornando-se uma das descobertas mais intrigantes da ciência planetária. Os esqueletos de Gobero. No coração do Saara, uma descoberta extraordinária permanecia oculta. Um vasto cemitério que guarda os restos de nossos ancestrais. O achado foi revelado por uma equipe de cientistas liderada pelo lendário caçador de dinossauros Paul Sereno, que buscava ossos de dinossauros quando se deparou com algo ainda mais surpreendente: 200 túmulos, alguns com até 10 mil anos de idade. Esses sepultamentos abrem uma janela fascinante para uma época em que o Saara era uma paisagem exuberante, rica em vida, inclusive habitada por uma percha gigante de quase 2 metros. Esse monumental cemitério, o maior já encontrado no Saara, revela histórias até então desconhecidas de povos que floresceram no que hoje é um deserto. Junto aos ossos, a equipe de Sereno encontrou fragmentos de cerâmica, anzóis de pesca, ferramentas de pedra e arpões esculpidos em ossos de animais.
Esse monumental cemitério, o maior já encontrado no Saara, revela histórias até então desconhecidas de povos que floresceram no que hoje é um deserto. Junto aos ossos, a equipe de Sereno encontrou fragmentos de cerâmica, anzóis de pesca, ferramentas de pedra e arpões esculpidos em ossos de animais. Entre esses antigos habitantes estavam os Citanos, um grupo alto e robusto que prosperou entre 10.000 e 8.000 anos atrás, até que uma seca de 1.000 anos transformou a terra em deserto. A Caverna dos Nadadores. A Caverna dos Nadadores é um sítio fascinante de arte rupestre, como se os povos do passado quisessem deixar um legado para que o descobríssemos. Localizada na Líbia, acredita-se que as pinturas tenham pelo menos 10.000 anos de idade. O nome deriva das figuras humanas nas paredes, que parecem estar nadando, embora, na realidade, não estejam. Ao lado dessas figuras, há representações de animais como hipopótamos e girafas. Pode parecer inusitado que pessoas produzissem tais desenhos em uma caverna, mas é preciso lembrar que, naquela época, elas não dispunham dos meios de comunicação que temos hoje. Era a forma de se expressar, registrar sua história e talvez transmitir algo de profundo significado. O sentido exato dessas imagens pode permanecer um mistério, mas ao estudá-las, podemos compreender melhor as vidas e o mundo daqueles que as criaram. Tombouctou. Tombouctou pode ser vista como um dos destinos mais inusitados ou como um dos lugares historicamente mais significativos de toda a África. Na cultura contemporânea, o nome virou sinônimo de um lugar tão distante e remoto que parece quase impossível de alcançar, mais um termo de gíria do que uma referência à história extraordinária que a cidade carrega. Encravada no coração do Saara, Tombouctou parece improvável, mas não apenas sobreviveu, chegou a prosperar. Sua história é marcada por diversos povos e impérios, com destaque para o Império Mali. Em seu auge, foi um importante entreposto comercial, movimentado pelo cruzamento de rotas que ali convergiam, e tornou-se um dos maiores centros de saber do mundo, famosa pelo comércio florescente de livros. Com o tempo, a cidade entrou em declínio e perdeu parte de seu esplendor. Ainda assim, Tombouctou permanece como patrimônio mundial da Unesco, garantindo que seu legado seja preservado para que futuras gerações possam conhecer e aprender sobre seu passado extraordinário. Que outras civilizações antigas, perdidas no tempo, ainda aguardam ser descobertas? Como essas novas revelações poderiam transformar nossa compreensão da história, da cultura e das próprias origens da humanidade? Nabta Playa. Esse sítio antigo, situado em pleno deserto do Saara, tem mais de 7.000 anos e é considerado o observatório astronômico mais antigo do mundo. Suas pedras foram cuidadosamente posicionadas para rastrear o solstício de verão, permitindo que os povos ancestrais previssem a chegada da estação das chuvas. O verdadeiro prodígio de Nabta Playa está na precisão com que seus criadores, armados apenas do conhecimento do céu e da terra, construíram algo que ainda intriga os especialistas de hoje. Além de ter funcionado com perfeição, o sítio deixou um legado que continua a fasciná-los. Atualmente, é reconhecido como uma peça fundamental da história humana, e organizações como a Unesco dedicam-se a preservar sua beleza e seu mistério para as gerações futuras. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.